Gente, fiquem atentos, tá? 1.800 pessoas podem perder o benefício de prestação continuada aqui na cidade de Teresina por conta de problemas nos cadastros. Esses cadastros são os CAD únicos, os cadastros únicos que são feitos pela Prefeitura de Teresina. É preciso regularizar essa situação. E nós vamos falar mais a respeito desse assunto com a Socorro Bento, que é secretária da Sencasp, vai trazer mais detalhes para nós a respeito desse assunto. Uma ótima tarde, seja bem-vinda. Olá, boa tarde a todos aqueles que assistem ao programa. Bom, desde já, muito obrigado por atenderem aqui aos pedidos dos nossos telespectadores através do nosso 999-100066, número do nosso WhatsApp, para você tirar a sua dúvida. Vamos falar um pouco sobre o BPC primeiro. O que é exatamente esse benefício? Que pessoas costumam ter direito a ele? Bom, o benefício de prestação continuada, né, o BPC, antigamente chamado de LOAS, ele é um benefício através do INSS e a porta de entrada para esse benefício é o cadastro único. Quem tem direito? Aquelas pessoas que têm deficiência, seja criança, adolescente, a pessoa com deficiência ou idoso a partir dos 65 anos, que não contribuiu com o INSS, ou seja, pessoas que não têm como prover, né, uma aposentadoria. E, através desse benefício, a usuária ele recebe um salário mínimo através do INSS. Certo. Agora, através da Previdência, o recurso, portanto, é o da Previdência. Isso, INSS. Então, ela não pode ser aposentada por outros meios, por exemplo? Não, é um quarto de salário mínimo, né, para a renda per capita dessas pessoas que podem ser inseridas no programa. Então, só para entender, o cadastro é feito pela Prefeitura, mas o recurso é da Previdência Social. Isso, é uma prerrogativa, né, de 2016 para cá, essa prerrogativa de que o cadastro único, né, que é a porta de entrada para os benefícios socioassistenciais, seja um requisito para ter acesso ao benefício, né, através do INSS. E aí o INSS faz essa prerrogativa e nós, tanto em Teresina quanto em outros municípios do Brasil, faz esse cadastro para que tenha esse controle do cadastro único. Muito bem, vamos trazer aqui as questões, tá, dos telespectadores, mas antes de tudo eu queria falar a respeito da dúvida que o Laércio Andrade deixou. Muitas pessoas utilizaram recursos do BPC, Bolsa Família, para fazer apostas, jogar nesses jogos online, jogo do tigrinho, coisas do gênero. Essas pessoas estão sob risco de perder o benefício? Sim, recentemente, né, o Ministério da Cidadania, ele informou através do ministro Wellington Dias que o Ministério da Cidadania tem feito essa varredura, digamos assim, através do Banco Central, porque assim, os jogos online ainda não são regulamentados e se utilizados os benefícios sociais para essas apostas online, correrão o risco de perder. Né? A gente está recebendo essas informações ainda, não houvemos ainda esses bloqueios, mas é algo que já está planejado. Pessoas que eventualmente precisam fazer cadastro, elas precisam renová-lo com quanto tempo? A atualização, né? A gente sempre diz que no caso do BPC, que é a discussão de hoje, no mínimo uma vez por ano ou a cada 2 anos. Mas qualquer informação nova dentro da família ou daquela pessoa beneficiária precisa ser informado. Mudou de endereço, preciso informar meu endereço novo. No caso do Bolsa Família, mudou de escola, faleceu alguém, entrou uma pessoa nova na composição familiar. Todas essas informações precisam estar atualizadas. Muito bem, vamos lá para perguntas dos telespectadores. A Tatiana, do Cidade Jardim, muito obrigado pela sua mensagem, obrigado por estar na nossa audiência. Tatiana, a mensagem dela pelo 999-100066. Ela diz que tem uma deficiência na perna direita, tem 51 anos, não tem Bolsa Família, fez consulta com 2 médicos ortopedistas e o exame dá que ela é normal. Ela tem carteira de trabalho, mas não paga o INSS. Ela quer saber se ela tem direito de receber o BPC dentro desse cenário. E o que é que define, de fato, que ela teria direito? Obrigado, Tatiana. Definir esse cenário ele é bem complexo, porque cada processo, né, depende de uma aprovação. Por exemplo, o laudo. Para que essa pessoa tenha direito, ter acesso ao BPC, precisa inicialmente de um laudo que garanta que ela tem uma deficiência. E aí o médico, normalmente, as pessoas elas se consultam nas UBS, nos postos, né, de saúde, que garanta aquele laudo. A partir daí, ela vai fazer o cadastro único. Se ela não se enquadra no Bolsa Família ainda, precisa saber por que ela não se enquadra. É uma questão de renda familiar? Quantas pessoas tem nessa casa? Ou pode ser que ela tenha algum vínculo financeiro, né? Tudo isso depende.
Mas ela... Se tiver alguma renda, ela não pode pedir. Não pode, porque é um quarto de salário mínimo. Aí é cada caso. Ela pode ir ao CRAS, através dos nossos técnicos de referência, eles podem fazer essa avaliação e entender melhor o caso. Muito bem. Manda um abraço para Socorro, mandando mensagem aqui para a gente. Ela fala que faz tratamento de saúde através do SUS, tratamento contra o câncer. Queria saber se pessoas que fazem esse tipo de tratamento têm direito a receber esse benefício de prestação continuada. Bom, como eu falei antes, só o médico vai avaliar, né, se esse câncer, né, se essa doença, né, ela for algo que não vai ter cura, algo que vai impedi-la de ter suas atividades laborais ou algum impedimento de que ela siga a sua vida para não ter nenhuma renda, obviamente que ela pode passar. Agora, quando a senhora fala sobre a opinião de médicos, quem são esses médicos? São médicos peritos? Médicos especialistas. Ela vai juntando, porque assim, antes de chegar no INSS, tem todo um processo de avaliação, né? Antes dela chegar no perito do INSS, para poder ter essa comprovação de uma deficiência ou uma doença, né, que leve ela às incapacidades. Também pelo 999100066, a Carla Barros faz uma pergunta aqui. Tem um filho autista? Tenho carteira assinada, ela deixa claro que tem carteira assinada. Ela quer saber se ele, né, o filho dela, tem direito a receber a aposentadoria através do BPC. O direito ele vai definir se a questão familiar, por exemplo, é só ela e o filho. Se a gente for somar, desculpa, se a gente for somar somente ela e o filho, a renda per capita ela vai estar acima do 1/4 de salário mínimo, né? Então aí ele não teria direito, ela teria que optar, ou ela trabalha de carteira assinada ou recebe o benefício. Se tiver mais pessoas, e essa é uma avaliação que eu faço porque é tudo pelo sistema, né? Se tiver mais pessoas na residência, pode ser que sim, que ela consiga o BPC. Por exemplo, mais de 4 pessoas na família, né? Aí teria a necessidade de 2 salários mínimos. Então, cada caso depende da composição familiar, depende dos vínculos empregatícios de cada família. Um telespectador que colocou só José como nome, ele diz assim, uma senhora de 82 anos que recebe pensão de salário mínimo do marido falecido, tem direito ao benefício, né, ao BPC? Muito obrigado, José. Não, porque ela já é beneficiária dessa renda, né? O BPC é para quem não tem renda, né? Então, como ela já é aposentada, ela não tem esse direito, a não ser que ela faça essa escolha. Nós temos várias pessoas que podem escolher, ou ela prefere... Se ela se enquadrar no BPC, ela vai escolher o BPC ou a aposentadoria. Ela pode fazer essa escolha pelo valor? Normalmente, sim. Normalmente as pessoas fazem, porque o BPC ele depende de uma avaliação. Ou seja, de 2 em 2 anos eu preciso atualizar os meus dados. Se em algum momento da minha vida eu ultrapassar a minha renda, ou eu ter mais pessoas na minha casa, ou menos... Ou aquela minha enfermidade desaparecer, né? Recuperar a capacidade, ou até mesmo a renda já não é mais 1/4 de salário mínimo, ela pode perder. Nós já tivemos casos em que a pessoa ela tinha o BPC e teve o direito a recorrer, né, na aposentadoria que você acabou de falar, na Previdência, né? Então, ela escolheu, já que o BPC é algo que precisa ser avaliado e o outro benefício não. Muito bem, secretário de Socorro. Bento, outra dúvida aqui, a do Antônio, a gente já até respondeu sobre ela, né? A do Antônio, a gente já respondeu, mas é importante a gente colocar de novo essa informação para ajudar as pessoas. É verdade que quando alguém recebe o Bolsa Família e adere ao BPC, o Bolsa Família é suspenso automaticamente? Muito obrigado, Antônio Castro, pela mensagem aqui pelo nosso WhatsApp. Sim. Não existe o acúmulo de benefícios sociais, né? Então, a família ela vai ou ter direito ao Bolsa Família ou ter o direito ao BPC. Não existe o acúmulo. Agora aqui, Lucineide pergunta, sou moradora do residencial Portal da Alegria. Minha pergunta é quem é beneficiária com mais de 4 pessoas da família. Tem direito a receber o Bolsa Família além do BPC? Tem uma criança especial, operada do coração. Meu Bolsa Família foi cancelado por conta do benefício dela, da criança. Sim, é como eu acabei de falar, o benefício ele não pode ser acumulado, né? Mas mesmo num cenário como esse, em que ela tem uma criança... Pois é, esse cenário ele é definido através de um programa, né, que nós, dentro dos CRAs, eles inserem as informações que a família dá, ela deu essas informações. Se nós formos somar um salário mínimo para 4 pessoas, vai dar em média R$200 para cada pessoa. Então, ela vai ter direito apenas ao BPC, não ao
Bolsa Família. Tem que fazer a opção. Aí a família vai, infelizmente, fazer essa opção, né? Como não existe o acúmulo, aquilo que é mais benefício para a família, né? O maior benefício é o BPC, que é um salário mínimo, porque o Bolsa Família, muitas vezes, de 4 pessoas, eu creio que não chega a um salário mínimo, né? Depende da composição, se tem criança, se tem adolescente, né? Tudo isso, se tem uma pessoa que é gestante, lactante, tudo isso são esses pequenos dados que vai avaliar de cada família. A Leidiane Carvalho, mandando mensagem também para o nosso WhatsApp, pergunta: tem um filho que é hiperativo e também tem epilepsia. Tem o laudo, tem o direito a receber o benefício? O laudo é importante, né? Sim, o laudo ele é importante porque nos casos dessas deficiências, principalmente com autismo, epilepsia, vai depender do grau, né? E aí o perito do INSS ele vai avaliar o grau daquela criança. Normalmente a gente sempre orienta que as famílias elas façam essa junção do que ela gasta com aquela criança, do que ela gasta com aquele adolescente, com medicação, do que impede ele de estar dentro da escola. É uma criança que não tem essa capacidade total de estar dentro da sala de aula sem um acompanhamento, né? Então, normalmente, se define a partir do grau dessa deficiência quando se trata de crianças. A Dani, lá do São João do Piauí, mandando mensagem para nós, voltando a participar aqui, perguntando: tem uma amiga com problemas de coluna. Problemas de coluna, dá direito a BPC? É a pergunta dela. Provavelmente sim. Se o problema na coluna dela for algo que vai impedi-la de trabalhar, for algo que vai impedi-la de ter uma renda, provavelmente sim ela tenha. Muito bem. A dúvida da Alana, da Santa Maria. Vou ver se eu consigo entender aqui, tá, Alana? Sou representante legal, sou cadastrada no CAD único. É necessário o dono do BPC ter o CAD único? Sim, sim. Então, pergunta aí para ela. É até uma coisa que eu queria acrescentar, que todos esses cadastros que precisam ser atualizados, né, nós temos nessa base de dados dentro de Teresina mais de 300 famílias, 300 beneficiários que nunca fizeram esse cadastro único. Então, eles podem perder o seu benefício, porque o INSS prevê que eles façam essa atualização. O Raimundo Marinho está mandando uma mensagem aqui que é meio dramática, mas eu acho que a senhora pode nos ajudar, secretária. Tem um filho que tem anemia falciforme, tentou entrada pelo INSS da aposentadoria, não foi aceito, ele teve 3 AVCs, ele está com dificuldade, o laudo tem sido negado insistentemente pelo INSS. Ele tem umas sequelas do lado esquerdo do corpo, né, o filho. Ele quer saber se o fato de ter sido negado lá no INSS implica que ele também será negado no CAD único através do BPC. Bom, normalmente nesses casos, se ele já foi, em algum momento, se ele já contribuiu com o INSS, né, ele às vezes pode não se enquadrar. Normalmente esse tipo de casos é extrajudicial, né, através de um advogado previdencialista que vai recorrer. Por que é que foi negado nesse caso, né, no caso dele? Muitas vezes é porque o beneficiário não está se enquadrando nos cadastros do INSS, né? Mas cada caso é um caso. No caso dele, né, ele já contribuiu, com o INSS e foi negado por conta da anemia, né? Certo. Então, assim, ele vai no CRAS, faz o cadastro único dele e a partir daí vai tentar um novo benefício, né? Uma telespectadora que não quis divulgar o nome diz o seguinte: tenho transtorno de ansiedade, depressão e tem sido muito difícil trabalhar em equipe. Então, ela tem dificuldade de conseguir emprego. Não trabalha de carteira assinada. E aí ela pergunta: pessoas que têm um quadro como esse, de ansiedade, depressão, dificuldade de trabalhar, têm direito a receber esse benefício? Muito obrigado a você. Sim, nós temos diversos casos, né, que nesse caso aí já é um caso de saúde mental, né? A gente sempre orienta que essas pessoas procurem os CAPs, procurem os hospitais psiquiátricos para que tenham o seu laudo. Normalmente, dentro de Teresina, os CAPs, eles fazem esse encaminhamento, né? O usuário do serviço, ele é identificado nessa situação de que não pode trabalhar, né, o assistente social, o psicólogo, o médico do CAPS, ele vai fazer esse encaminhamento para o benefício. Pelo WhatsApp também, a última pergunta que eu vou fazer aqui, são muitas as dúvidas, quero agradecer a todos os telespectadores que estão mandando mensagens, porque não é tempo para tudo, mas ela pergunta qual é a documentação necessária para fazer o primeiro cadastro, é a Jacilane Bezerra. Bom,
Em Teresina, nós temos 19 CRAs. Cada região de Teresina tem um CRAS de referência, né? Nós temos na Zona Norte, na Zona Sul, na Zona Leste, na Zona Sudeste e nas zonas rurais. A pessoa deve procurar o seu CRAS de referência, levando toda a documentação pessoal, principalmente um documento com foto, o RG, CPF, levando o comprovante de residência e as cópias também de toda a composição familiar. Eu moro com minha mãe e com meu pai. Eu preciso inserir no cadastro todas aquelas pessoas que moram comigo. E aí, levando todas essas cópias, os CRAs eles funcionam das 8 às 17 horas, né? Não precisa fazer agendamento, você se dirige ao CRAs e faz o cadastro. Eu quero agradecer a senhora, dona Socorro Bento, secretária da Sencasp. Obrigado pela participação e por ajudar tantos telespectadores a tirar dúvidas em relação ao BPC, o benefício de prestação continuada. Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado.